Muito bem, já retomamos aqui a gravação. Boa noite a todos, né? Que eu não tive a oportunidade ainda de dar uma boa noite. E se a minha memória não está me atrapalhando aqui, a minha marca está no item 3 do capítulo 21, né? É isso, né, Elisete? Oi, boa noite, Antônia. É isso mesmo. Eu também marquei a questão 3. Tá, joia. Bom, gente, nós estamos aqui estudando sobre o médium inesquecível, né? É uma lembrança do nosso querido Paulo de Tarso, né? Nós fizemos uma leitura corrida, né, desse capítulo 32 da Seara dos Médiuns, e agora nós estamos estudando o capítulo que ele cita aqui, a questão 231, né, o parágrafo primeiro. Nós vamos estudar o capítulo todo, né, e nós estamos no parágrafo terceiro, que nós paramos aqui, e nós podemos dar continuidade, né, Elisete? Vamos lá. Questão 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios, é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham de sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Interessante, né? Essa questão que Kardec está trazendo para a gente aqui. Então, a gente vai observando, né, somente nessa resposta, a importância da sinceridade, né, e da boa vontade, né, nas reuniões, quando a gente se propõe a um trabalho dentro da doutrina espírita, né? Com que sentimento nós nos dirigimos a essas reuniões, né? Porque a Kardec está deixando claro aqui, né? Os espíritos superiores não perdem tempo onde o orgulho, o egoísmo predomina. Mas mesmo que aquelas pessoas que estão lá tenham pouca instrução, tenham pouco conhecimento, mas tenham boa vontade, tenham o desejo da prática do bem sincero e tudo, eles lá estão, ajudando dentro daquilo que for possível, né? Dentro do material disponível. Mas sempre acontece. E a gente vê muito disso acontecendo, né? Na, na Umbanda. Quantos trabalhos de ajuda são feitos pelos nossos irmãos da Umbanda? Eu lembro uma vez o diretor da casa que eu frequentava, ele explicando, falou assim, olha, tem alguns trabalhos, principalmente aqueles que vão lá nos abismos, que os espíritos que trabalham na Umbanda têm condição vibratória para ir lá ajudar determinados irmãos nossos, que já estão arrependidos, que já estão pedindo ajuda. Então, mas que estão presos àquela região, àquela vibração pesada de lá. Aí esses caboclos, muitos pretos velhos, vão até lá e conseguem resgatar esses espíritos de lá. Aí você vai conversar com eles, né? Dá a impressão assim que eles têm algumas vezes pouco conhecimento, mas não é o caso. Eles se mostram ali na sua simplicidade, no falar e tudo, para aquelas pessoas que têm também, vamos dizer assim, uma dificuldade cultural por não ter tido estudo e tudo, mas traz no coração muito amor, muita bondade. Então, para não falar aquela linguagem
intelectualizada, de cultura mais, vamos dizer assim, refinada, eles usam uma linguagem mais simples. Mas, às vezes, são espíritos assim, com conhecimento da doutrina, do conhecimento do amor, muito, muito além do que a gente consegue compreender. Entre os pretos velhos, tem muitos espíritos superiores de primeira ordem, né? Assim, de uma capacidade de amor que não dá para descrever, né? Então, é muito interessante a gente essa colocação de Kardec aqui. E nós que trabalhamos na doutrina, é muito importante a gente olhar para dentro e falar assim, como eu estou indo para o trabalho, né? Com que sentimento eu estou indo para a reunião mediúnica, para esses estudos que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, eu acho esse alerta aqui ele é um alerta muito importante para que a gente possa ter o suporte, né, desses nossos irmãos maiores. Alguém gostaria de complementar, colocar outro ponto, fazer uma pergunta, questionar, né? Que eu vou ser sincero, eu sou tão estudante como vocês aí da doutrina, viu, gente? Eu brinco muito com o Alexandre, a gente fala que nesse trabalho sobre mediunidade, nós estamos aqui quebrando um galho, né? E fazendo aquilo que a gente consegue de melhor, né? Então, é importante, caso a gente fale alguma coisa que vocês ficarem em dúvida e tudo, que vocês questionem, perguntem, né? Para que ninguém saia daqui, vamos dizer assim, confundidos, né? E esse não é o objetivo. Fiquem à vontade, viu, gente? Se não, vamos em frente. Questão 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Não. Algumas vezes assistem a elas com o objetivo de aproveitarem os ensinos que vos são dados. Mas, nesse caso, permanecem calados, como estouvados numa reunião de pessoas ajuizadas. Interessante, né? Uma coisa que a espiritualidade sempre explica para a gente é assim: fala, eles colocam assim, ô filho, se não for permitido a uma criança ter acesso aos bons exemplos dos pais, como essa criança vai aprender? Né? Não é assim que a gente educa, da melhor maneira, né? Você fala uma coisa e você faz aquilo que você fala. Né? Senão a gente fica naquela situação, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Aí a criança é danadinha, eles sacam direitinho. Né? É muito, ainda mais essa meninada que está vindo agora, cada uma mais esperta do que a outra. Né? Então, em reuniões como as nossas aqui, reuniões mediúnicas, esses espíritos, vamos dizer assim, como é colocado aqui, né? Considerados inferiores, é permitida a ida deles, depois eles ficam observando a gente para ver o que a gente fala, a gente faz. Olha o sufoco que é nós que temos a tarefa de fazer preleções, de fazer estudo, de falar, né? E a gente morre, como diz o outro, o peixe morre pela boca, né? Então é uma responsabilidade muito grande da gente ir se esforçando para colocar em prática as coisas que nós comentamos, falamos, transmitimos, né? Para que isso tenha ressonância nesses corações que se aproximam de nós, né? Às vezes com revolta, espíritos que nós ofendemos em vidas regressas, né, em vidas passadas. E assim, na medida que a gente vai se melhorando, isso toca os corações dele também. Na medida que a gente consegue passar pelo sofrimento sem reclamações, que a gente lida com a dor sem transformá-la em sofrimento, né, em lamúrias. Então, tudo isso é muito importante. E a espiritualidade permite que eles estejam, né, nessas reuniões de estudo,
mas sob um determinado controle, né, para não trazer desequilíbrio, né, no trabalho que ali é feito. Principalmente que as pessoas que estão ali estão com o sentimento de aprender, de se melhorarem, etc, etc, etc. Interessante. Eu lembro uma vez, né, uma coisa muito interessante, sem experiência de vida de fábrica, né? Nós estávamos numa campanha muito grande para manter o local de trabalho limpo e, e tudo. Eu lembro de um alemão, ele virou e falou assim, olha, observa o seguinte, você vai para um local onde está tudo limpo, tudo arrumadinho, tudo organizado, você não tem coragem de jogar, por exemplo, uma pituca de cigarro no chão, de jogar um papel no chão, porque ali está tudo organizado. Então, o grande trabalho nosso é a gente manter, né? Vamos trazer isso agora para o espírito. Procurar manter a nossa condição espiritual a mais limpa possível, né? Procurar controlar a nossa fala, a nossa conversação, as nossas atitudes, né? No relacionamento com os colegas de trabalho, relacionamento na família, tudo. Vamos dizer assim, manter o chão espiritual limpinho. Então, quando se aproxima um irmão ainda menos feliz, né, revoltado, então ele encontra ali aquela vibração mais tranquila, mais aquilo constrange para que não haja ali vamos dizer assim, uma invasão, né? Uma casa onde se faz a leitura do Evangelho, se estuda o Evangelho, onde as pessoas procuram, né, se melhorar todo dia um pouquinho, ter uma convivência pacífica, lidar bem com os conflitos e tudo, cria uma proteção espiritual na casa que não permite que haja esses assédios de espíritos inferiores. Mas, algumas vezes é permitido, por exemplo, vai fazer o evangelho no lar, é permitido que ali vá alguns irmãos nossos em condições, vamos dizer assim, essa palavra inferior é um pouquinho, a gente tem que ter um cuidado com ela, vão ali irmãos com necessidades de ouvir uma palavra, de receber um determinado conhecimento, é permitido que ele esteja ali desde que não interfira com vamos dizer, com a rotina da casa, né? Então é muito interessante essa colocação, né? Então é permitido. Que se não tiver o bom exemplo, como é que esses espíritos vão mudar de comportamento, né? Algum comentário, pessoal? Alguma colocação, alguma pergunta, uma complementação do que foi dito? Senão nós vamos em frente, vamos descendo. Agora a gente Item entra no item 232. 6. Seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Partindo deste princípio,
Suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com os seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, por certo, espíritos superiores, nem os nossos sábios e filósofos, os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais os espíritos que lhes responderão ao apelo? Evidentemente, os que lá estão, à espreita de uma oportunidade para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, ele poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como um bom pastor que atende ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando os outros o campo inteiramente livre. Muito claro, né, esse item 232, né? Você imagina o planeta Terra, né, onde nós vivemos, essa escola que nós estamos hoje vivendo, né? Nós estamos tendo guerra, corrupção, mais de 100 milhões de abortos por ano, né? Suicídio a cada 42 segundos. Então, dá para ter uma ideia do ambiente espiritual que nós vivemos, né? Falando de uma totalidade. Mas nós, através da oração, do cultivo do evangelho, da prática do evangelho, nós podemos, assim, no nosso lar e no centro religioso que nós frequentamos, vamos chamar assim, né? Que não é só o centro espírita, também as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todos esses ambientes podem se revertir, né? Desse fluido, da convivência de espíritos mais elevados, né? Dependendo de como as coisas ali são conduzidas. Então, vocês veem a importância da gente trabalhar no grupo, né, da nossa convivência, principalmente na nossa família, da gente ir criando esse ambiente. Senão, de que a situação do planeta é essa? Não precisa eu entrar em detalhes mais do que eu já falei, né? A situação que nós temos reais do planeta. Basta a gente ligar a televisão, né? Não se mostra coisa boa, só se mostra as coisas que o pessoal gosta dessas notícias, não é isso? Então a gente vê um ambiente que está. Agora, se a gente não criar vamos dizer assim, esse oásis no nosso lar, essa proteção no nosso lar, que tipo de assédio a gente acaba tendo, né? A gente não tem ideia, por exemplo, esses estudos que nós estamos fazendo, o deslocamento da espiritualidade para nos dar proteção no nosso lar, para que a gente possa participar, para que a gente fique tranquilo nesse momento, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, bons pensamentos, uma vibração boa, né? E tratar de assuntos difíceis, como nós estávamos tratando agora, né? O Alexandre estava tratando de um assunto delicadíssimo, que é a questão do suicídio, né? Trazendo até nós o livro Memórias de um Suicídio, só criando um ambiente, né, favorável a isso. Ele até comentou, né, se você me permite, né, Alexandre, que foi um dia difícil para ele, e em razão do assunto que ele está tratando, né? Natural que isso, de certa forma, traz um certo incômodo, né?
Então, quando a gente se propõe a esse trabalho, é muito importante a gente trabalhar o nosso íntimo para a gente estar numa vibração boa que permita que esses espíritos maiores estejam junto de nós, né? Nos ajudando a compreender e nos ajudando a crescer, né, entendimento dessas questões tão importantes para nós, né? É, ele coloca aqui, considerando agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes, né? Espírito errante é aqueles que estão desencarnados, né, gente? Que estão aguardando o momento de reencarnarem novamente. Agora, existe aqui países onde a lei e a ordem está melhor estruturada, onde a miséria não existe como nós temos aqui no Brasil, na África, em outros países. Então, já tem algumas nações que, dentro do ambiente delas, já resolveram muitos problemas sociais, né? A Dinamarca, por exemplo, é um exemplo, a Noruega também. Eles têm outros problemas, né, de caráter moral, mas algumas questões de ordem primária, né, principalmente em relação à sociedade, eles têm resolvido, né, no Japão também. Mas é muito interessante essa colocação. O Eduardo sempre chama atenção, né, da questão 459. E, então, resumindo, se a gente quer ter a ajuda, né, da espiritualidade maior, é muito importante que a gente vá criando esse ambiente no nosso lar, no grupo mediúnico que a gente faz parte, no nosso cantinho, né? Que a gente faça o nosso esforço para criando e trazendo essas boas energias, né? Para que nós tenhamos sempre, né, a presença desses espíritos maiores entre nós. Pessoal, mais algum comentário? Complementação, dúvida, etc, etc? Se não, nós vamos em frente. Item 233. Nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Entretanto, os que se acham em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e de lisonjear os nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, tal como hoje se conhece, e antes que experiências mais conclusivas viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, e que participam do vosso modo de ver e entender as coisas. A prova disso é que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos diferentes daqueles que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisa muito distanciada das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas.
Muito interessante, né? Não sei se vocês já pararam para pensar a importância desse trabalho interno que cada um de nós vai fazendo ao longo dos estudos, ao longo desse esforço de se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, né? É porque cada um de nós é como se fosse um elemento de energia na comunidade que nós participamos, né? E, por exemplo, uma reunião mediúnica, que a gente se dispõe a ajudar os espíritos em sofrimento, em processos difíceis, né? E como que a gente consegue ali trazer assim um ambiente onde eles possam receber, né, o auxílio e tudo. É um esforço de cada um de nós, né? Não é de uma pessoa, né? Esse é um trabalho de grupo, né? E o planeta Terra só vai se modificar na medida que os corações vão se modificando, né? Então é muito interessante que ele coloca aqui a questão: ora, o coração, sobretudo, é o que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Então, você vê que meio é esse, né? É interessante essa colocação. O meio é o nosso coração. Como é que está o nosso sentimento, né? E a gente vê a importância, né, desse esforço que nós estamos fazendo, né, em grupo, de conhecer a doutrina, de compreender como funcionam os mecanismos da mediunidade, a importância dos valores morais, né, a importância desse trabalho interno que cada um de nós está fazendo dentro das suas possibilidades, dentro da sua, vamos dizer assim, das suas escolhas, né? Então é muito importante a gente ir compreendendo isso, né? Então o meio, né? O capítulo nosso é a influência do meio, né? Da influência do meio. E o nosso coração é o meio com que a espiritualidade conta, né? Para os trabalhos da casa, né? Para as condições de harmonia da nossa família, né? Entre os nossos amigos, né? Então, quanto mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias mais concebidas, né? Então, as condições do meio serão tantos melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Tranquilo? E a gente vai no miudinho do Seara dos Médios, né? Só lembrando, o que nós estamos estudando na Seara do Médio, ele é sobre essa questão. O meio que se acha o médio exerce alguma influência nas manifestações, todos os espíritos que cercam o médio o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, a escolha, né? A escolha é nossa, né? O meio que é, em que condição está os corações que cercam, né, o médium nos trabalhos, né? E principalmente o coração do médium, né? Que é um grande imã, né? Nosso coração é um grande imã, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então é um ponto que o Emmanuel vai trabalhar com a gente nesse texto. Mais alguma consideração, pessoal? Tá tranquilo?
Então, aqui começa assim: estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médios inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Quem leu aí o livro Paulo e Estevão? Todo Eu mundo? li. Ninguém? Eu li também, eu li. Esse livro me converteu, Antônio. Foi o livro que me trouxe mais para o Espiritismo, porque ele é muito, ele fala muito das histórias, né, tanto de Jesus quanto de o que Paulo passou e aquilo que a gente passa na nossa vida, né? Parece que é aquela história quando a gente fala o que você quer que a gente, o que você quer que eu faça? Muitas vezes a gente chega num momento da vida da gente, igual o Paulo chegou, não que a gente não tem nem comparação, mas muitos problemas na vida da gente chega nesse ponto. O que quer que eu faça? Porque você sofre tanto, tanto, que aí você começa a enxergar o que é realmente a ser feito. E esse livro eu chorei muito. Eu lia ele no ônibus, eu ia chorando e voltava chorando. É um livro muito, muito bom. Para quem não leu, é muito. É a vida do Paulo e Abigail, né? A moça, a mulher, a namorada, a esposa que poderia ele ter casado com ela. E foi, assim, muito sofrido, né? Porque ele descobre depois que a mulher que ele mais amava era irmã daquele que ele mandou apedrejar, lá na, naquele, eu não lembro agora o nome, que se chamava... Ai, meu Deus, esqueci o nome, Antônio. Estevão. Hã? Estevão. Não, eu Estevão. estou falando o local, o Estevão. O Estevão era o... Ele tinha O outro irmão da nome, né? Abigail. Ele tinha mudado o nome, porque teve uma história aí, né? E ele não sabia que era irmão de Abigail. Quando ele soube, eu acho que Paulo, a vida dele se transformou, foi muito nessa tristeza, né? Quando ele descobriu que a mulher que ele mais amava morreu doente, sofrendo pelo irmão, que ele era o culpado, né? Então, é uma história linda. Eu estou contando, mas não posso dar o spoiler. Então, é um livro maravilhoso. Eu estou querendo ler ele de novo. Você vê que sobre o médio inesquecível, né? A Emmanuel está nos trazendo Paulo de Tarso. E Isso, o Saulo é fantástico. E eu o estou perguntando quem, eu estou perguntando quem já leu o livro para não ficar contando, tirando a graça do livro, né? Que vale a pena. É um livro muito, muito rico, né? De evangelho. Mas vou colocar só um ponto, né? Paulo de Tarso, que era o Saulo, né? Quem era Saulo antes de se tornar Paulo? Era um assassino. Mandou matar, ele não tinha pena de cristão, mas o negócio dele ele era fiel à Torá, né? Fiel a Moisés, aqueles conceitos enraizados dos fariseus, né? E ele seguia à risca, e ele não aceitava Jesus, né? Como o enviado, né? E ele não compreendia isso, e lutou contra isso até, inclusive, levar à morte o irmão, né? Como a Nilza estava contando. Mas é muito interessante, Paulo, porque no momento que ele encontra Jesus e Jesus o acorda, né? Ele não fica lamentando, ele não fica, eu errei, eu matei, eu fiz isso, fiz aí. Não. Ele só faz a pergunta-chave: Senhor, o que queres que eu faça? Que eu faça, né? E Jesus é danadinho, né? À medida que a gente vai tornando cristão, é muito interessante a gente prestar atenção nesse livro por causa disso, que ele fala assim: vá para Damasco. Só isso. Vá para Damasco.
E ele vai e avisa Ananias que ele ia socorrer a Paulo. E Ananias fica apavorado, né? Fala assim, mas como? Que cara é matador de cristão. O senhor está pedindo para mim ir lá ajudá-lo, né? E Ananias, e aí começa todo um processo de regeneração, né? De Paulo, né? De reconstrução do coração de Paulo. Paulo vai para o deserto, passa ali junto. E é muito interessante que ele fica com um casal que foi para o deserto porque ele estava sendo perseguido, né? Por causa das perseguições de Saulo. E ele convive com eles contam a história para eles, da luta deles e tal. E Paulo, nesses 3 anos no deserto, ele se reconstrói, né? E é o grande, né, o grande apóstolo do Cristo, que leva o evangelho àqueles que não eram judeus. Esse foi o trabalho de Paulo. E nós temos, assim, vamos dizer assim, não vou chamar de dívida, né, mas nós devemos a ele uma gratidão muito grande a esse Espírito. E ele é o anjo guardião do nosso querido Emmanuel, né, Paulo de Tarso. É o orientador de Paulo. O Paulo é orientador do nosso querido Emmanuel, conforme a gente tem as notícias aí, né? E é interessante eles comentarem, em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. Por que Emmanuel está trazendo Paulo para a gente? Paulo é muito próximo da gente. Por quê? Quantos equívocos nós trazemos ainda nos nossos corações? Você já parado para pensar nisso? Quanta coisa nós reconhecemos ainda dentro de nós que não está legal, né? Quanto trabalho a ser feito? Agora, é uma coisa importante a gente falar, Saulo, né? Paulo era um espírito ligado, já ligados a Jesus, só que ele estava com a direção errada. No momento que ele viu isso, que ele mudou a direção, olha a diferença que fez. Então, muitas vezes a gente precisa estudar o Evangelho, compreender as lições, para a gente ajustar o nosso caminho. E é muito interessante que Paulo enfrentou um problema muito sério, que ele foi rejeitado depois pelos amigos dele, pela família, né? Então, na medida que a gente começa a fazer esse trabalho de reconstrução interna, né, eu não gosto muito da palavra reforma íntima, porque reforma sempre ela é como você construir em cima de algo. Então, na realidade, eu vejo muito assim, a gente se reconstruir mesmo com esses conceitos novos de amor. Você pega para mim? Ô, gente, vocês me dão um minutinho? Só preciso pegar um negócio aqui fora, só um segundo, viu? Foi engano aqui. Mas é muito interessante a gente ver, né? Quem não leu o livro, eu recomendo, né? É muito interessante, que Paulo faz um trabalho que talvez nós vamos levar várias encarnações para a gente poder fazer o que Paulo fez em uma encarnação, né? Mas é um espírito que já tem uma história, já era um espírito ligado a Jesus, né? Então, provavelmente isso ajudou muito, né, esse reajuste de Paulo, né? Então vamos andando, né? Em torno dele tudo era contra a luz do Evangelho, ou seja, ele era completamente contrário ao movimento que se fez após a volta do Cristo, né, ao seu mundo espiritual. Então fica assim, né? A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio,
transformando em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Então, o que nós estávamos estudando no capítulo, né, anterior, né, no livro dos médios, sobre a influência do meio? Aquele meio, aquela espiritualidade completamente contrária ao Cristo, à missão de Jesus, né? Inclusive que levou toda aquela situação da crucificação de Jesus, todo aquele conflito, né? E essa espiritualidade continuou atuando sobre Paulo. Olha aquela questão que o Eduardo sempre traz, 459, a influência do mundo espiritual sobre nós. Então, o espírito da grandeza de Paulo, né, ainda se vestido como Saulo, ele se equivocou em função da influência do meio e se transformou num perigoso instrumento da perseguição e da morte. Que não foi só Estevão que ele matou, não, foi muita gente. Feria, humilhava, injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Então, é muito interessante a gente prestar muita atenção como as nossas atitudes, a nossa fala, está repercutindo no meio que nós vivemos. Na nossa família, entre os nossos colegas de religião, entre os nossos colegas de trabalho, para a gente prestar atenção, ver se a gente não está sofrendo a influência do meio, de um meio menos feliz. Quantas vezes está tudo tranquilo em casa, está tudo em paz, e a gente, por um descuido, solta uma palavra, uma frase e desequilibra o ambiente. Não sei se vocês já perceberam isso, ou já viveram essa situação. Porque, às vezes, é uma coisa que eu tenho observado, você está ali num ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho, aí começa uma conversação menos feliz. Discussão de política, ou discussão falando de crime, ou falando de corrupção, e a gente entra naquela discussão, naquela confusão, e ali você está ali no meio da crítica, no meio de conversas menos felizes, ou às vezes falando de conversas, vamos dizer assim, de baixo calão, né? Conversas menos felizes. E você depois cria aquele ambiente, você arranja algumas companhias em função disso e vai para casa. E a influência continua. Né? A turma gosta. E a hora que você vê, você acaba se perdendo. Né? Por isso a importância da gente estudar a mediunidade, para a gente saber identificar, né, as situações que nós estamos vivendo, prestando atenção. Como é que as nossas atitudes, que tipo de repercussão está trazendo? Tanto no meio onde a gente convive no trabalho, no meio onde nós, como esse, né, nós estamos aqui estudando. Como é que está isso? Está indo bem, não está indo bem? Que tipo de situação eu estou vivendo? Né? Para a gente ir podendo ir se desvencilhando dessas correntes menos felizes. Né? Algum comentário, pessoal? Alguém gostaria de fazer? Aí Paulo coloca, mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima. Essa palavra é boa, renovação íntima. Percebe que não se pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus,
mas não se sente fracassado por isso. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Quando a gente começa a se conhecer, a gente vai ver coisa que a gente não vai gostar. Algumas atitudes que a gente tem, alguns hábitos que a gente tem, algumas reações que a gente não vai gostar, né? E a gente vai, opa, preciso trabalhar esse ponto. Mas olha que coisa interessante. Não se sente fracassado por isso. Nós estamos no trabalho, gente, né? Então, na medida que a gente vá tomando conhecimento, né? Igual nós estamos estudando, né? A gente estuda o livro Pensamento e Vida, nós estamos estudando aqui esse livro Seara dos Médios, estamos estudando o livro dos Médios. Isso está trazendo conhecimentos novos, vai limpando o nosso espelho. A gente começa a se enxergar melhor. Mas não é para a gente cair no desânimo, né? A gente reconhece que tem tido atitudes menos felizes. Mas não é para a gente se lamentar, é para a gente começar, já que percebeu, começa o trabalho de mudança. É isso que Emmanuel está nos alertando através do exemplo de Paulo. E é um exemplo drástico, né, gente? De assassino de cristão a divulgador, né, da doutrina cristã. É água para o vinho, né? É algo difícil de fazer, né? Ele tinha que ganhar a simpatia, a confiança dos cristãos, dos trabalhadores, né? Como Pedro, como Tiago, André, Mateus, etc., etc. E, e não tinha mais os amigos antigos, né? Pelo contrário, virou inimigo dele. Então, olha que situação que essa transformação, né? Esse encontro com a verdade, vamos dizer assim, com a verdade interna, trouxe para Paulo, né? E como ele lidou com isso. Isso que é importante. Como Paulo lidou com essa situação de ter visto tanto equívoco. A Nilza até tocou, de ter tomado conhecimento que ele levou à morte o irmão da sua amada. E se a gente lê o livro direitinho, vocês vão ver que Saulo era um homem muito digno, de comportamento digno em relação à amada, em relação à sua família. O comportamento dele era muito digno, apesar dele pertencer a uma casta alta, né, da sociedade judaica. Ele era um homem de comportamento íntegro, que é interessante a gente observar isso também, né? Ele não era um homem levado aos vícios, à pornografia, nada disso. Ele era uma pessoa de conduta. Ele só, quando pelo meio, né, que ele vivia no Sinédrio, ele falou, não, esse pessoal está completamente equivocado, o cristão está completamente equivocado. E ele vai à luta, né, contra isso de uma maneira muito violenta. A hora que ele reconhece isso, ele começa todo um trabalho, né? E é isso que é pedido para nós. No momento que nós reconhecemos as nossas dificuldades, está aí a grande oportunidade de nós fazermos a nossa renovação íntima, né? Mudar o rumo. Mudar a direção, né? Mudar a direção. Algum comentário, pessoal? Ô, Nilza, por favor. Não, é que você tocou no assunto da palavra desânimo, né? A palavra desânimo, eu estava conversando, estava justamente pensando nela e na força de vontade. Então, eu estava pensando isso, porque nós precisamos de muita perseverança para sair desse estado de desânimo, muitas vezes. Que nem você disse que Paulo de Tarso, né, no livro, tudo, você vê isso, ele não ficava reclamando de nada, ele ia em frente, ele não
sabe? É uma coisa assim para a gente se espelhar mesmo, porque no caso, né, desse livro, ele mexeu muito comigo nessa parte mesmo, porque quantas vezes a gente cai em desânimo porque a gente começa a ver que muita coisa que é necessário ser feita e você acha que não está valendo a pena, porque você quer tudo muito rápido na sua vida, que aconteça tudo muito rápido. E não é assim. Eu tenho tirado por mim também nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos dias também, porque a gente passa sempre por uma peleja, né? Seja de doença, seja de... E vai caindo em desânimo. E mais você não pode dar aquela... você não... Como não deixar? Como não você cair em desânimo? Porque isso é uma coisa muito ruim. E quando você vê, você esquece da boa vontade, você esquece da sua fé, você esquece de tudo, né? Mas quando você está perseverando, caminhando, batendo na ponta de faca, de repente você vem mensagem para você, vem recado, está valendo a pena. Como, por exemplo, eu vejo nesse tempo agora, eu estava muito assim, sabe? Achando que, será que eu estou ajudando? Será que eu estou mesmo ajudando os irmãozinhos desencarnados? Vem muita coisa assim, na mente que faz a gente desanimar, que é aquela coisa, você não pode ouvir esses irmãozinhos que querem que você desista, né? Você está fazendo um trabalho, não parece, mas está. E aí, vem esses irmãozinhos que vêm falar, olha, não adianta, não vai hoje não, mas eu estou indo, eu vou sim, entendeu? E isso, de repente, vem o resultado para você. Tira todo aquele desânimo e te traz paz. A parte mais importante é essa. Te traz paz, porque você está fazendo tudo direitinho. É difícil fazer, é difícil a gente viver hoje no correto, mas é perseverança como a de Paulo mesmo. Paulo é o médium, como está falando, médium inesquecível. E nós precisamos nos moldar nele mesmo, porque ele deixou muito modelo para nós. Apesar de tudo que aconteceu, né? Ele tinha o anjo da guarda dele muito, muito bom também, né? Mas é o que eu queria dizer, porque a palavra desânimo que você falou, eu vinha trabalhando ela com a força de vontade, porque existe uma seta que leva para cima e tem uma que traz para baixo, que é o desânimo, entendeu? E o desânimo ele não pode ter jeito, ele não pode ter começo, porque se ele começa, ele vai tirando, vai ressequindo a alma da gente, vai deixando a gente sem sentimento. É uma coisa muito esquisita o desânimo. Eu falo isso porque é necessário falar. É sentimento que a gente tem, nós somos seres humanos, vivendo num momento muito difícil também, mas a perseverança, a fé, a prece, tudo isso no cantinho, para mim, foi uma ajuda muito grande. Eu tenho uma ajuda muito grande no cantinho. Eu sinto uma ajuda muito forte. E eu só tenho que agradecer. Entendeu? É um testemunho. É isso. Muito bom. Não sei, falei demais. Não, é importante a gente colocar esses pontos. Porque, olha, o Faltinho agora há pouco, né, estava comentando assim, nós estamos com muitos trabalhadores, nossos amigos, né, com problemas de saúde, com familiares doentes, todo mundo numa luta muito grande. Mas o importante é a gente não desanimar, não perder a alma, né? Desânimo é perda da ânima, da alma. A gente não pode perder essa alma ligada a Como esse Paulo esforço dizia, de né? renovar. Tendes É, bom ânimo. isso, tenha boa alma, né? E é algo assim muito importante. E é muito natural isso, viu, Nilza, que você está falando,
Porque nós somos ainda uma mistura de luz e sombra. Então, quando vem a luz, vem a sombra junto, ainda nesse estágio evolutivo que nós estamos tendo. Então, é muito normal ver um pensamento, a gente buscar e tal, e vem do lado um pensamento sombra. Ah, bobagem. Ah. Agora, aí nós temos que fazer a escolha. Nós queremos seguir a luz ou nos permanecermos na sombra do comodismo? Porque essa decisão é nossa. Essa é a grande luta que nós estamos nesse período evolutivo nosso. Né? E essa luta foi a luta de Paulo. Né? No momento que ele viu que estava completamente equivocado, ele falou, e agora? Sigo a luz ou sigo a sombra? Né? E essa decisão é nossa. Porque seguir a luz é fazer um sacrifício das coisas do mundo, né? Do poder, da compreensão dos amigos. Quer dizer, ele teve que sair de toda uma situação de poder para uma situação de ganhar confiança de novos amigos. Foi o que ele fez. E é muito lindo ler o livro, não vou fazer isso, adiantar nada, mas quem lê, leiam, gente, mas leia com o coração. Vocês vão. Quem não leu esse livro vai ter a oportunidade de fazer uma viagem muito linda. Né? História muito. Hoje, gente, nós já estamos chegando aqui nos últimos 2 minutinhos, né? Então, semana que vem a gente consegue, né? A gente prossegue com o Paulo aqui, nosso querido Paulo. É essa caminhada, né? Esse miudinho nosso aqui, dessa lição maravilhosa. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Nós estamos mais ou menos aos 2 terços da lição, né? A 1 terço da lição. Tem bastante coisa ainda para a gente meditar. Algum comentário, pessoal? Só digo o seguinte: é muito bom estarmos conhecendo os ensinos de Jesus, é ou não é, pessoal? Quanta coisa boa nós estamos trazendo para os nossos corações, né? Quanta luz, né, para a gente vencer essas coisas antigas, esses preconceitos, esse mofo, né, que a gente traz do passado, né? E nos renovarmos. Só um minutinho. Pronto? Sim, por favor, pode deixar entrar. Obrigado. Muito bem. Alguém gostaria de fazer oração de encerramento? Ninguém? Então vamos lá. Então vamos agradecer a Jesus, a essa espiritualidade amiga, pelo carinho, pelo amor que sempre recebemos nesses estudos, né? E vamos deixar ali na sala 1 aquilo que nós trazemos de melhor em nosso coração. E assim como esse buquê de rosas, né, representando uma energia muito favorável aos trabalhos da casa. Vamos imaginar ali remédios, ali bálsamos, né, que venham aliviar as dores, livros que possam estar levando conhecimento a essas almas. Imaginar tudo de bom ali, sendo colocado no assento da mesa da sala 1. E para a gente entregar esse presente do nosso coração, vamos orar a oração que o Mestre do Amor nos ensinou, né, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Uma semana de muita luz, de muita paz a todos e que a gente possa continuar nessa caminhada bendita, né? Nos esforçando, aprendendo a amar, aprendendo a lidar com as nossas dores e vencendo, né? Todo dia um pouquinho. Muita paz, pessoal.
Obrigada, Antônio. Fiquem Obrigada, Antônio. turma. Fica com Deus. Boa noite a Boa noite todos. a Deus. todos. Beijo Boa para noite, gente. todos. Deus. Fica com Deus. Boa Tchau. noite.